Sabe, num mundo tão cheio de incerteza, como é que pode uma comunidade pequena, recém-formada e ainda por cima perseguida, não só sobreviver, mas florescer? Pois é, a gente vai mergulhar hoje na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses para tentar descobrir o segredo deles. É um verdadeiro guia de fé, esperança e amor, super atual para esses nossos tempos turbulentos. Para a gente entender bem essa história, vamos passar por 4 temas principais. E o legal é que um vai se conectando ao outro, sabe? Começando pela base da fé e indo até a esperança que sustenta tudo no final. Então vamos lá. Começando pelo coração da coisa toda, o que realmente movia a comunidade de Tessalônica. A gente vai ver que era uma tríade de virtudes muito poderosa, que definia a fé que eles tinham. Logo de cara, Paulo já nos mostra a espinha dorsal dessa galera: fé, amor e esperança. Pensa nisso como se fosse o DNA que está em toda a carta, sabe? É o que define um cristianismo de verdade, que funciona na prática. É o tripé que sustenta tudo. Mas aqui vem a parte mais intrigante. Essa fé cheia de vida não nasceu num ambiente tranquilo, com tudo dando certo. Pelo contrário, ela explodiu justamente no meio do sofrimento, da perseguição. E mesmo assim, eles receberam a mensagem com uma alegria que, olha, só podia vir do Espírito Santo. Isso, claro, bate na nossa porta, né? Faz a gente se perguntar, e a nossa fé? Será que ela tem essa mesma força, essa alegria que não desiste mesmo quando as coisas apertam? É uma boa reflexão. Agora, uma fé forte assim não surge do nada, certo? Ela foi alimentada, foi nutrida por um tipo bem específico de liderança. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Olha só, aqui Paulo traça uma linha bem clara no chão. De um lado tem o evangelho que é só palavra, só discurso, sabe? Teoria. Do outro tem o evangelho de poder, e esse sim transforma a vida de verdade. Leva a gente a quebrar os ídolos modernos, seja lá o que for, dinheiro, carreira, o que for, para servir ao Deus que está vivo. E para descrever como era essa liderança, ele usa 2 imagens muito fortes. A primeira é essa, o cuidado de uma mãe. Aquela ternura, aquele carinho, aquela proteção. Isso mostra a profundidade do afeto que ele tinha por aquela igreja. E aí, para dar o equilíbrio perfeito, vem a outra imagem, a de um pai. Firme, que orienta, que encoraja, que consola. Ternura e firmeza. Juntas, essas 2 coisas pintam um retrato de um cuidado pastoral completo. Mas qual era o segredo por trás dessa liderança? A motivação. O foco não era buscar aplauso, ganhar status ou agradar as pessoas. Era sobre agradar a Deus, que é quem sonda o nosso coração. Para Paulo, as pessoas não eram um meio para um fim. Elas eram o prêmio, a alegria, a coroa dele. E claro, isso serve de espelho para a gente hoje. Será que as nossas comunidades, os nossos líderes, refletem essa mesma integridade, essa mesma motivação pura? Fica aí a reflexão. Bom, então a gente já viu uma fé autêntica e uma liderança íntegra. E tudo isso aponta para onde? Para um jeito específico de viver a vida, um chamado à santidade. Aqui Paulo é super direto, sem rodeios. Ele diz, com todas as letras, que a vontade de Deus para a gente é a nossa santificação. Ou seja, que a gente seja moldado, separado, para viver de um jeito que agrada a Ele. Isso não é uma ideia abstrata, não. É um chamado muito prático para viver de forma diferente da cultura ao nosso redor. Especialmente na área da pureza sexual, aprendendo a ter domínio sobre o nosso próprio corpo. E a carta nos coloca numa encruzilhada. Não tem meio termo. Ou a gente está ativamente resistindo aos padrões do mundo, ou a gente está, talvez até sem perceber, se conformando a eles, principalmente na nossa vida íntima. Ok, mas o que dá força para viver essa vida tão diferente, tão na contramão? Qual é o combustível para isso? O último tema da carta dá a resposta. Uma esperança que é, ao mesmo tempo, profunda e muito motivadora. E aqui tem uma virada de chave muito importante. Paulo mostra que a esperança na volta de Cristo não é para a gente fugir do mundo. Pelo contrário, é o que nos dá consolo e motivação para viver melhor neste mundo, agora, de forma atenta. Para aqueles que estavam de luto, preocupados com quem já tinha morrido, ele desenha uma sequência bem clara dos acontecimentos. A ideia era acalmar o coração deles, garantindo que a morte não é o ponto final, e que, no fim, todos vão se reunir com o Senhor. E essa esperança toda não fica parada lá no futuro, ela transforma o nosso dia a dia. É ela que nos dá a capacidade de ter alegria sempre, de orar sem parar, de ser grato por tudo. Ela muda o jeito que a gente vive hoje.
No final das contas, o que Paulo está dizendo é que essa santidade não é só uma coisa espiritual, da mente. Ela é integral. Envolve cada pedacinho de quem a gente é: espírito, alma e corpo. É uma preparação do nosso ser por completo para esse grande encontro. E tudo isso nos leva a esta última e poderosa pergunta. A promessa da volta de Cristo nos enche de medo ou de uma alegria cheia de expectativa? Porque, no fim das contas, a resposta para essa pergunta não define só o nosso futuro, mas o jeito como a gente decide viver cada segundo do nosso presente.